Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Luiz Sérgio. No vídeo de hoje eu trago para vocês a correção do PET volume 4, semana 2, nono ano. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, dar um like nos nossos vídeos, comentar abaixo, dar sugestões de novos vídeos. Fique à vontade aí nos comentários, isso é muito importante para o nosso canal. Vamos às atividades. Tem um texto aqui, leia o texto abaixo com atenção e responda as questões. Texto de Carlos Drummond de Andrade, Maneira de Amar. O jardineiro conversa com as flores e elas se habituaram ao diálogo. Passava manhãs contando coisas a uma cravina ou escutando o que lhe confiava um gerânio. O girassol não ia muito com sua cara, ou porque não fosse homem bonito, ou porque os girassóis são orgulhosos de natureza. Em vão o jardineiro tentava captar-lhe as graças, pois o girassol chegava a voltar-se contra a luz para não ver o rosto que lhe sorria. Era uma situação bastante embaraçosa que as outras flores não comentavam. Nunca, entretanto, o jardineiro deixou de regar o pé de girassol e de renovar-lhe a terra na devida ocasião. O dono do jardim achou que seu empregado perdia muito tempo parado diante dos canteiros, aparentemente não fazendo coisa alguma, e mandou-o embora, depois de assinar a carteira de trabalho. Depois que o jardineiro saiu, as flores ficaram tão tristes e censuravam-se porque não tinham induzido o girassol a mudar de atitude. A mais triste de todas era o girassol, que não se conformava com a ausência do homem. Você tratava mal, agora está arrependido? Não, respondeu, estou triste porque agora não posso tratá-lo mal. É a minha maneira de amar. Ele sabia disso e gostava. Vamos às questões. A1. Observe os trechos abaixo e grife as expressões que marcam a passagem do tempo no enredo. Letra A. Passava manhãs contando coisas, uma cravina ou escutando o que lhe confiava um gerânio. Então, o que indica tempo aqui? Manhãs, né? B. E mandou-o embora depois de assinar a carteira de trabalho. Depois de indica tempo. Não foi antes, não foi amanhã, foi depois. Então, tempo. C. Depois que o jardineiro saiu, as flores ficaram tristes e censuravam-se. Então, depois que. Essa parte indica tempo. Questão 2. O que fazia com que o girassol se destacasse na história? Ela era orgulhosa e tratava o jardineiro mal. Então, isso que fazia com que o girassol destacava. Essa parte que chamou a atenção, né? Era orgulhosa e tratava o jardineiro mal. 3. Como podemos caracterizar o dono do jardim nesse texto? Insensível e injusto. Porque o funcionário, o jardineiro era tão bom funcionário, né? Tratava as plantas tão bem que até conversava com ela e foi demitido. Porque ele não entendeu qual o motivo que ele demorava. Se tivesse investigado melhor, conversado, teria descoberto, né? 4. Retire do texto uma fala do narrador e uma fala de um personagem. Narrador. O jardineiro conversava com as flores e elas se habituaram ao diálogo. Então essa é uma fala do narrador. Personagem. Você o tratava mal, agora está arrependido. Que aí foi as plantas conversando lá, as flores conversando entre si, né? Com a flor falando essa frase aqui com o girassol. Aí você percebeu que é a fala dos personagens e não do narrador. O 2. Leia os textos e responda. Para contar as estrelas. Pai, como é que a gente conta a estrela do céu? Pergunta Lelê. O pai, baixando o jornal, foi logo fazendo pose e explicação. Aí vocês podem continuar a leitura aí na casa de vocês. Eu não vou ler o texto inteiro para não demorar muito.
Aqui, né, o texto continua. É um texto de dieta, mandarim, nova escola, disponível aqui. Vocês podem estar lendo mais. Foi acessado em 28 de 2020. Vocês podem estar lendo mais para entender o texto. É bom você deve ter um conhecimento amplo sobre aquele assunto. Então, lê outros textos do mesmo tema. Isso é interessante para aprofundar os estudos. Aí vamos à questão. O narrador participa da história ou apenas conta o que aconteceu? Apenas narra a história. Pode perceber, contou a história todinha, em nenhum momento ele participa. Você não vê nenhuma fala em primeira pessoa, nenhum diálogo aí que caracteriza a participação do narrador. 2. Qual conflito gerou o enredo? O fato de o pai dizer: cada um conta com o que tem à mão, e o garoto não entender. Isso aí foi o conflito de toda a história. 3. As indagações da criança foram respondidas em que momento? No momento em que a avó ensina-lhe um modo diferente de contar as estrelas. Nesse momento foi respondidas as perguntas da criança. 4. Segundo o texto, o que o pai quis dizer com então, cada um conta com o que tem à mão? Ele quis dizer que cada um usa o que tem à disposição, ou seja, usa o que pode. 5. Após o desenvolvimento do clímax, passada a tensão, que sentimento se percebe entre a criança e a avó? Nostalgia e saudade. Clímax é a parte principal do texto, do desenrolar dos fatos, do enredo, quando descobre tudo que a história vem desenrolando, o enredo vem desenrolando, o final, a parte mais que chama mais atenção no texto. Questão 3. Leia o texto abaixo e responda às questões. Está aqui. Vamos ler aqui a tirinha. O que acha que vai acontecer depois do fim do mundo? A segundo quadrinho tá só os dois, visto de uma imagem de longe, tipo no escuro, refletido por causa do claro das estrelas. O início de outro. O que acha que vai acontecer depois do fim do mundo, o início de outro. Tá aí, eles estão. A gente pode ver que tá à noite, né? Por causa das estrelas. Que elemento mostra o tempo no texto? A imagem, pois mostra o escuro contrastando com as estrelas, a luz das estrelas. Tá falando? A luz das estrelas. 3.1. Qual a função das reticências no último quadrinho? Interrupção da fala, do pensamento, pausa, indica a omissão de algo que não quer revelar. Essa é a função dos 3 pontinhos da reticência. Então coloca ou dá uma pausa por aí, interrompe o pensamento e vem com outro assunto. 3.2. Qual a semelhança desse texto com a narrativa da atividade anterior? Em ambas, as estrelas são observadas. Então, essa é a semelhança. Chegamos ao final da atividade da semana 2, PET 4, 9º ano. Um abraço a todos. Não esqueça de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.